Me chamo Luana Alexandre, sou do curso de Fisioterapia e hoje eu vou falar sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial adulta. Essa doença caracteriza-se pela inflamação do tecido sinovial de múltiplas articulações, levando à destruição tecidual, causando dor, deformidades e alterando a qualidade de vida do paciente. Oi, meu nome é Vitor e eu sou da turma de Fisioterapia e eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, a prevenção e os casos mais comuns na artrite reumatoide. Sobre o diagnóstico, ele seria uma rigidez articular matinal durante pelo menos 1 hora, artrite em pelo menos 3 áreas articulares, artrite de articulações das mãos, punhos interfalangianos proximais e metacarpofalangianos. A presença de nódulos reumatoides, a presença de fator reumatoide no sangue e alterações radiográficas. Sobre a prevenção, ainda não totalmente claro sobre a prevenção, mas a interrupção do tabagismo e a perda de peso nos indivíduos obesos tem mostrado redução do desenvolvimento da artrite reumatoide na população de risco. Essa recomendação pode ser feita atualmente por também garantir outros benefícios. O fumo e a obesidade, eles pioram a resposta ao tratamento da artrite reumatoide e aumenta ainda mais o risco, que na verdade já é maior, de doença cardiovascular nos portadores dessa enfermidade. E sobre os casos mais comuns, acomete as mulheres 2 vezes mais que os homens e geralmente inicia-se entre os 30 e 40 anos e sua incidência vai aumentando com a idade. Meu nome é Mayara e eu vou falar das manifestações clínicas da artrite reumatoide. As manifestações clínicas podem se resumir em dor, edema e vermelhidão. Elas podem causar rigidez nas articulações e a destruição da cartilagem articular. Então, pode gerar até deformidade, a destruição em si, provocando a incapacidade de movimento e de ações fáceis do dia a dia, como, por exemplo, a troca de roupa, a limpeza da casa em si. O tratamento dessa doença autoimune é feito com medidas farmacológicas associado com medidas não farmacológicas, destacando-se a prática de atividades físicas regulares e o uso de drogas antirreumáticas. Oi, eu sou a Stephanie e eu vim falar um pouquinho sobre os pacientes soropositivos e soronegativos. Os pacientes soropositivos, eles possuem anti-CCPs ou fatores reumatoides no sangue. Então, os anti-CCPs geralmente são notados nos exames clínicos e são eles que avisam que pode ter alguma coisa de errado. Os anti-CCPs são proteínas que são produzidas quando uma ameaça entra no sistema imunológico. Os pacientes soropositivos, eles têm uma grande relevância do aumento da mortalidade cardiovascular perto dos pacientes soronegativos. Os pacientes soronegativos, eles não possuem AR clássica, não possuem anti-CCP ou fatores reumatoides. Então, e quando um paciente ele é negativo para anti-CCP, mas é positivo para FR, que são fatores reumatoides, geralmente eles investigam mais o caso. E quando é negativo para tanto anti-CCP e tanto fatores reumatoides, eles não possuem, dificilmente possuir AR. Vou falar sobre a incidência e a prevalência da artrite reumatoide no Brasil e no mundo. Ela atinge aproximadamente, mundialmente, de 0,5 a 1% da população. No Brasil, a prevalência da artrite ela aumentou de 0,2 para 1%, correspondendo a mais ou menos 1,3 milhões de pessoas. Ela tem uma incidência 2 a 3 vezes maior em mulheres, numa faixa etária de 30 a 50 anos. Isso tem um fato que comprova que aqui no OPMAC ele registrou de 2003 a 2006 uma busca por tratamento maior, na maioria delas por mulheres entre 40 a 59 anos, com uma média de 49 anos.
Então, num grande período ali de um pouco mais de uma década atrás, mais mulheres buscaram por tratamentos e foram diagnosticadas do que homens, certo? Nos países em desenvolvimento tem uma incidência menor do que nos países desenvolvidos. No caso, os subdesenvolvidos têm uma incidência menor. Isso provavelmente deve ao fato de que nos países subdesenvolvidos tem uma boa parte da população ainda vive na área rural, né? E talvez por não ter meios de chegar até um hospital ou não ter um hospital de fácil acesso ali para ser diagnosticado e fazer o tratamento, acaba que não é incluído em pesquisas e relatórios. Essas pessoas que podem ter doenças, mas não são diagnosticadas porque moram em áreas de difícil acesso e não têm meios e condições de chegar até um hospital para serem diagnosticadas.